Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Marcos escreveu, capítulo 12. Que é o tempo base para a nossa ministração de hoje. Hoje, durante a tarde, tivemos um tempo muito especial ali no Parque Barigui. Foi nosso Holy Casais. Tempo muito legal de comunhão, de conversa. E conhecemos mais um pouco da história um dos outros também. Então, você casal que foi, eu tenho certeza que você foi abençoado. Você que não foi, que está namorando ou já é casado, não perca aí o próximo, porque foi uma bênção. Então, Marcos 12, versículo 41 em diante. Você pode acompanhar aí comigo. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocados as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Então, gente, esse é um texto muito conhecido nosso, né? O momento aqui onde Jesus aponta, olha para essa viúva pobre que estava ali fazendo a sua oferta, que estava ali adorando ao Senhor através de uma contribuição financeira. E eu decidi falar sobre isso. Quem estava aqui no sábado passado já pegou um pequeno spoiler, aí, um pequeno momento, onde no momento das ofertas eu falei um pouco sobre isso, sobre a importância desse momento, sobre como nós, jovens, que às vezes a gente fala, né, que o jovem é tudo duro, é uma fase difícil, é uma fase desafiadora, onde temos muitos desafios, temos pouco dinheiro, né, temos muitas coisas às vezes para gastar, mas que Deus, Ele quer também nesse tempo que sejamos jovens ofertantes, que sejamos jovens também que abençoam o reino de Deus através das nossas finanças. Nós somos intensos na oração, podemos ser intensos em missões, podemos ser intensos em diversas áreas das nossas vidas. E eu creio que a contribuição financeira não é algo que devemos deixar de lado, que é algo que podemos pensar assim: olha, como eu sou jovem, eu não vou olhar muito para esse aspecto porque eu não ganho muito, eu não tenho um grande salário, eu vivo ainda, talvez, alguns ainda dependentes dos pais, ou talvez até a maioria aqui hoje, mas mesmo quando a gente começa a trabalhar, temos poucos anos de carteira assinada, ou abrimos uma empresa, nós não temos tantos recursos assim, porque temos muitas coisas ainda para construir na vida. E podemos achar, então, que Deus ele não olha tanto para a nossa parte de contribuição financeira. E hoje, então, por causa disso, nós vamos falar sobre uma oferta superior. Porque aqui nesse texto, nós vemos, então, que Jesus ele usa para valorizar a oferta dessa mulher, dessa viúva, inclusive de comparação, dizendo que ela ofertou mais do que todos os outros. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse texto é que eles estão, então, nesse ambiente. Jesus está aqui no pátio das mulheres e no lugar onde as mulheres poderiam ir, poderiam orar, poderiam ofertar. E aqui é interessante porque haviam, então, alguns gasofiláceos ali, tá? Que é como esses que nós temos aqui,
Então, quando a gente vai ler o contexto, a gente calcula cerca de 13 gasofilácios, aonde eram depositadas ofertas específicas para cada destino, né? Então, se eles queriam abençoar para a manutenção do templo, ou uma oferta para ajudar os pobres, para construir a madeira ali, para recolher a madeira do altar. Então, haviam diferentes objetivos, e cada gasofilácio, então, representava um objetivo na hora de ofertar. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, para também conduzir as nossas vidas, para que sejamos ofertantes também que agrada a Jesus, é entendermos que Jesus, ele dá atenção para a nossa oferta. O texto vai dizer que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Então, eu estou citando exatamente o que está escrito aqui. Então, Jesus está lá, todo mundo, uma multidão de pessoas. O que Jesus faz? Jesus para aqui, senta e fica olhando. Vou observar o povo ofertar. Então, isso mostra o quê? Que esse momento do culto, esse momento da liturgia, não é igual quando a gente está assistindo alguma coisa e daqui a pouco entra o comercial. Já viu? Ou quando você está lá no YouTube, se você não tem o YouTube Premium, né? Ou você está assistindo a TV, parece que é uma pausa. E nós corremos o risco de olharmos esse momento de oferta como uma pausa no culto. Eu estou cultuando, né? Começou lá a introdução, depois veio o momento de adoração, aí subiu alguém para fazer a oferta, o momento de oferta. É um pause agora, vou ali beber água, né? Vou olhar se chegou alguma notificação no celular, vou ver aqui se meu time já está perdendo. Aí quando voltar depois do momento da palavra, eu volto. Então o momento de ofertas não é um intervalo do culto. Porque o texto mostra o quê? Que Jesus, ele observa esse momento. Jesus, ele dá atenção para a maneira que as pessoas estão dedicando os seus recursos. Por quê? Porque o momento de ofertar, a dedicação através dos recursos financeiros, ela é um gesto de adoração. E a adoração, como nós sempre ensinamos, nunca começa em nós. A adoração, ela é sempre uma resposta ao caráter de Deus, que se expressa a partir dos feitos de Deus nas nossas vidas. Ou seja, quando eu adoro ao Senhor, declarando aqui que Ele é bom, isso não começou em mim. Deus, ele não passou a ser bom a partir do momento que eu disse que ele é bom. Deus, ele é bom. Isso é um atributo de Deus, do caráter de Deus. Mas Deus, ele também se expressa de maneira bondosa conosco nas nossas vidas. Então, toda vez que eu declaro, canto que Deus é bom, eu estou o quê? Correspondendo àquilo que Deus é e àquilo que Deus já fez na minha vida. Então, começa nele. Então, Deus, ele já deu um gesto a mim, já falou comigo, filhinha, você é muito linda. Mas ninguém vai olhar para mim quando você estiver aqui, tá bom? Então, senta lá, depois que o papai terminar, o papai vai lá brincar com você, tá bom? Senta ali, vai lá, tá bom? Vai lá com a tia Yuri. Gente, por mim eu deixaria ela aqui até, mas eu sei que vai ser muito difícil focar aí a atenção, tá bom? Essa aí vai ser pregadora, já sei, não tem para onde correr. Mas como estamos falando, isso mostra o quê? Se a adoração é uma resposta que damos àquilo que Deus já é, àquilo que Deus já fez nas nossas vidas,
E se a nossa oferta não é um intervalo, não é um pause, mas é a continuação do nosso tempo de adoração, Jesus prestar atenção na maneira que nós ofertamos, é uma atenção e uma preocupação com o que estamos fazendo com os recursos que Ele mesmo nos deu. Se estamos adorando, se somos gratos a Deus, se estamos correspondendo àquilo que Jesus fez nas nossas vidas, a maneira que Ele está nos abençoando, as portas que Ele tem aberto nas nossas vidas, se nós temos tido a atitude, no nosso tempo de culto, no nosso tempo de adoração, de corresponder ao cuidado dEle nessa área também. Porque se Jesus ele olha com atenção para o momento das ofertas, mas eu no momento das ofertas acho que é só um pause, não, eu não participo desse momento, é porque talvez os recursos que chegam até mim, a roupa que eu visto, os cursos que eu tenho a oportunidade de fazer, seja essa bênção vindo através da minha vida ou através da vida dos meus pais, eu não estou reconhecendo a ação de Deus nessa área. Como é que eu posso ser desatento no momento do culto que Jesus para, senta e observa? Então, a primeira coisa nessa mensagem, para sermos ofertantes que agrada a Jesus, é olharmos com atenção. E essa atenção não começa na liturgia, essa atenção começa agradecendo, olhando, prestando atenção nos feitos de provisão e cuidado de Deus nas nossas vidas, na área financeira. Então essa é a primeira coisa, Jesus dá atenção à nossa oferta. Mas Jesus ele olha, e Jesus ele não para no olhar. Jesus está olhando, ele está observando, e entram ali algumas pessoas ricas, entregando a sua oferta, mas de repente chega também uma viúva pobre que coloca ali 2 moedas ali naquele lugar, e eu acho interessante porque agora, depois de observar por um tempo, Jesus ele começa a avaliar. Então Jesus ele não apenas olha para o momento, mas Jesus ele também é o Deus que ele avalia a nossa oferta. Mas a métrica de Jesus para avaliar a oferta, e isso é o que me chama a atenção, talvez não seja a métrica que nós usamos. Jesus ele vê algumas pessoas ricas que depositam um grande valor. Mas Jesus diz que uma mulher que colocou apenas poucas moedas ali foi aquela que ofertou mais. E qual que é a métrica que Jesus usa? A métrica que Jesus usa não é a quantidade que sai do bolso de uma pessoa e entra no gasofilaço. A métrica que Jesus usa para avaliar a oferta é a quantidade que fica no bolso da pessoa depois que ela ofertou. Jesus diz, essa viúva pobre, ela ofertou mais do que os outros, porque no bolso dela não sobrou nada para ela viver. Ela entregou tudo. Ela deu tudo. Os outros ofertaram maiores valores, mas eles deram apenas do que estava sobrando. Isso diz para nós que nós não podemos deixar de ofertar porque não ganhamos muito. O fato de talvez eu achar que um grande empresário na igreja ele pode ofertar e esse valor pode fazer uma grande diferença, uma pessoa que tem um grande salário quando ela oferta, isso pode ajudar pessoas, isso pode abençoar projetos missionários, isso pode ajudar na manutenção de tudo aquilo que a igreja faz, e talvez eu achar que a minha oferta é muito pouco para fazer uma grande diferença, isso não é uma desculpa. Isso não invalida a minha oferta.
A minha oferta agrada a Jesus, a minha oferta abençoa, a minha oferta é valorizada, a minha oferta pode ser superior, mesmo que seja apenas algumas moedas. Mas uma vez que eu entendo que poucas moedas são valorizadas por Cristo, eu não tenho apenas uma possibilidade de agradar a Jesus, mas eu tenho a responsabilidade, então, de ser um ofertante. Se Jesus olha com atenção e valoriza poucas ofertas e eu tenho pouco, ou seja, eu estou também no lugar como um alvo de Cristo, de ser um participante no momento das ofertas, mesmo com o pouco que eu tenho. Agora, pouco ou muito não tem a ver apenas com o valor. Nós já falamos sobre isso. Mas esse pouco da mulher e essa oferta superior que Jesus mede tem a ver também com fazermos sacrifícios. Eu tenho pouco para ofertar. Eu tenho pouco que eu recebo mensalmente. Agora, qual é o sacrifício que eu tenho feito para conseguir ofertar ao Senhor? O que é que muitas vezes eu estou deixando para que eu tenha algum valor, para que eu possa, no momento de ofertas, dedicar ao Senhor? Essa mulher, ela investiu tudo. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que ele diz que uma pessoa de uma boa receita financeira, um empresário chegou até ele e ele deu uma oferta para um projeto da igreja, mas uma oferta assim, que não fazia tanta diferença para esse empresário. E como a oferta era pouca para tudo que ele tinha, ele falou assim: olha, pastor, eu estou deixando uma oferta aqui para você e para abençoar a igreja, mas olha assim, é uma ofertinha, tá? É aquela oferta da viúva pobre. Aí o pastor recebeu aquela oferta, falou assim: olha, eu recebo essa oferta, que bom que você está abençoando, mas eu não posso receber como a oferta da viúva pobre. Aí, não, mas como assim? Eu estou dando pouco como aquela mulher deu. Ela falou: não, você não entendeu. Ela deu tudo. Você quer dar a oferta da viúva pobre? Ele falou assim: mas como é que eu faço? Ele falou: ó, pega tudo que você tem, pega suas propriedades, pega toda a sua empresa, aí você vende tudo, aí depois que você juntar todos os recursos que você tem, você vem aqui e oferta. Aí sim você vai estar dando oferta da viúva pobre. Por quê? Porque ela dedicou tudo que ela tinha para viver. Ou seja, isso revela que aquela mulher, ela tinha disposição para sacrificar, mas ela revelava também na sua oferta um coração de que ela não dependia nem do pouco que ela tinha, mas que ela dependia e cria que o seu Senhor era suficiente para sustentá-la, mesmo no tempo da escassez. Ela tinha pouco, mas no pouco ela era grata. Ela tinha pouco, mas no pouco ela sabia: eu posso ofertar. E mesmo assim, eu sei que o Senhor é meu pastor e eu oferto, porque não tenho falta de nada. Quantos aqui estão entendendo? E se Jesus hoje estivesse medindo a sua oferta, quantos cultos você já participou no ano? Quantas vezes você saiu do seu lugar e veio até o gasofilácio? E o valor depositado no gasofilácio alguma vez exigiu um sacrifício? Ou nós estamos dando apenas do que sobrou? Volto a dizer, não estou falando sobre valor. Eu estou falando sobre a capacidade de entregar e de valorizar a nossa adoração, que é expressa também através das nossas ofertas. E em terceiro lugar, Jesus quer que sejamos ofertantes generosos.
Então, se Jesus olha com atenção e Jesus ele mede a nossa oferta, é porque ele quer o quê? Que sejamos generosos. Ele quer que, primeiro, a gente participe do momento da oferta, e segundo, que ele mede porque não quer que seja uma oferta, vamos dizer assim, meia boca, dentro daquilo que nós precisamos ter no coração. Jesus ele quer que sejamos ofertantes generosos. Porque as nossas ofertas, elas são fonte de ensino. Ofertar é um ato de discipulado. Sabia disso? Que eu, sendo um ofertante generoso, eu estou sendo um exemplo para que discípulos de Jesus sejam feitos. Você sabia que quando eu saio do meu lugar e dedico a minha oferta, eu estou me tornando um exemplo para que Jesus ele possa ensinar outras pessoas? Versículo 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. O que Jesus fez? Chamando para si os seus discípulos. Jesus pega a oferta dessa mulher e usa como um exemplo no discipulado dele com aqueles que caminhavam junto dele. Aquela mulher se tornou um exemplo para Jesus, no seu encontro de discipulado, ensinar algo aos seus discípulos. E muitas vezes também é assim na igreja. Quando eu sou generoso, quando eu abençoo, quando eu adoro ao Senhor através das minhas ofertas, eu estou ensinando o quê? Eu estou ensinando que Deus é um Deus de provisão. Eu estou ensinando que tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu estou ensinando que mesmo no momento de escassez, Deus é um Deus de provisão na minha vida. Eu estou ensinando talvez para aqueles que têm dificuldade com isso, né? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro, tem pessoas que têm dificuldade de ouvir falar em qualquer lugar, mas até mesmo na igreja, sobre vida financeira, sobre recursos, embora a Bíblia fala muito sobre isso, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso também no ambiente de culto, entender o papel das nossas ofertas no momento da adoração, até porque vocês têm bastante, né? Amém? Quem recebeu, recebeu, né? Quem não recebeu, brincadeira. Mas é algo que Jesus, ele quer que a gente experimente, Ele quer que a gente consagre. Eu creio que Jesus ele não quer que a gente seja intenso na adoração, na hora de cantar, na hora de pular, na hora de rasgar o coração e sermos menos relevantes na hora de contribuirmos na vida financeira também. A gente pode ter até escassez de recursos, mas a gente não pode ter escassez de dedicação, porque se temos escassez de dedicação, temos escassez também de adoração. Isso revela o coração que estamos dedicando diante do Senhor. A adoração ela tem a ver com conhecimento. E conhecimento é o que nos leva ao reconhecimento. Porque eu conheço a Jesus, eu reconheço o que Ele faz nas minhas vidas. O que me impulsiona a expressar a minha adoração. E quando eu expresso a minha adoração, eu o conheço o quê? Ainda mais. Isso se torna um ciclo virtuoso na minha vida, onde eu o adoro. Porque eu o adoro, eu o conheço. Porque eu o conheço, eu reconheço os feitos dele na minha vida. E porque eu reconheço os feitos dele na minha vida, eu tenho um coração grato. E porque eu tenho um coração grato, eu começo também a ofertar a ele. E ofertando a ele como um gesto de adoração, eu passo a conhecê-lo ainda mais. Porque eu continuo vendo, experimentando da graça e da bondade dele na minha vida. Isso é entendermos que devemos ser ofertantes e que Deus espera uma oferta superior de nós. Quando, em primeiro lugar, entendemos que Jesus dá atenção à oferta, e, em segundo lugar, que Jesus mede
a nossa entrega nas ofertas, mas em terceiro lugar, que Jesus quer que sejamos ofertantes generosos. Como igreja, nós entendemos que o dízimo, ele é 10% de tudo aquilo que nós dedicamos. É uma oferta regular que nós entregamos ao Senhor, que revela a nossa fidelidade a Deus. Nós também temos ofertas que são direcionadas a uma necessidade, a uma pessoa, talvez alguém que você sabe que está numa situação difícil, alguém que precisa de uma ajuda e você compra o recurso para essa pessoa. A igreja mesmo ajuda, né? A igreja, só para vocês terem uma noção, a nossa igreja investe mais de 50 mil mensais em projetos missionários. Isso é uma oferta regular que a igreja já há algum tempo dedica a missionários, famílias que precisam de cesta básica. Mas hoje eu quero encerrar essa mensagem falando especificamente sobre essa oferta ao Senhor dentro da liturgia, dentro de um culto. Não é o dízimo, e essa oferta não deve ser retirada do nosso dízimo. É uma oferta para além do dízimo, ou seja, eu já dediquei ao Senhor 10% da minha receita mensal, mas eu quero dedicar uma oferta específica, em gratidão, em um gesto de adoração ao Senhor. É sobre isso, então, direcionado essa mensagem de hoje. E eu quero, então, terminar essa mensagem de uma maneira com a aplicação prática. E é por isso que eu deixei para o final. Eu queria que, diante de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, que você fechasse seus olhos por um momento. E que você começasse a refletir que tipo de ofertante você é. Se Jesus hoje estivesse avaliando você, a sua oferta, se Jesus estivesse avaliando a atenção que você tem dado para essa expressão de adoração bíblica, que nota Jesus daria para a sua oferta? Que nota Jesus daria para o hábito que você tem de ofertar ao Senhor? Então reflita aí por um momento. Ore aí no seu lugar. Será que você tem dificuldades de ofertar? Será que você tem alguma barreira no seu coração de situações que te impedem de ofertar ao Senhor, de ser grato a Ele nessa área? Será que você não tem se limitado? Cara, eu tenho pouco recurso, eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho poucos boletos. Será que você não tem sido enganado, achando que Jesus não se preocupa com o seu comportamento nesse momento, porque o seu recurso pode ser pequeno comparado a outros? Então faça essa oração aí. Porque Jesus, Ele não quer que sejamos indiferentes a isso. E hoje, Jesus quer que a gente corresponda, através das nossas ofertas, ao que Ele é e à gratidão que temos no nosso coração sobre quem Ele é e sobre tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E agora, pode abrir os seus olhos. Enquanto o ministério vem mais uma vez aqui à frente, nós vamos adorar o Senhor daqui a pouco. Esse é o tempo que você vai preparar a sua oferta. E eu queria que você ofertasse ao Senhor aqui nessa noite. Como eu falei, não importa qual é o valor. Ah, pastor, eu posso ofertar 10 centavos, não tem problema. Pode fazer isso. Faça isso de todo o seu coração. Eu quero que nesse momento o apelo, o encerramento, seja uma oferta. Seja uma declaração nossa de que a partir daqui seremos ofertantes generosos, proporcional àquilo que nós temos e ao que nós podemos fazer, mas que vamos desenvolver esse hábito, para que Deus olhe até para nós e veja em nós uma juventude, jovens,
que Ele pode nos abençoar, que Ele pode derramar algo sobre as nossas vidas, para que isso chegue a pessoas. Que nós não vamos reter tudo aquilo que Ele vai nos abençoar, que não seremos gananciosos com tudo que recebemos, mas que seremos generosos também nas nossas ofertas, tá? Então eu quero que você separe agora a sua oferta. Eu não sei se o pessoal lá, eu não comuniquei, o pessoal da mídia, consegue projetar para nós o Pix da igreja, o QR Code. Nós temos as maquininhas lá atrás também, mas o Pix da igreja é pix@alameda.org.br, tá? E eu quero que nesse momento você faça isso. Se você está nos visitando, essa palavra ela não é direcionada a você, tá bom? Então, se você está nos visitando, você não frequenta nenhuma igreja, ou você tem a sua igreja, aplique isso na sua igreja. Se essa palavra falou com você, você fica à vontade se você quiser fazer aqui. Mas se você quiser deixar e fazer num culto na sua igreja, aplicar isso lá, faça isso. Se você não está nos visitando, não fique constrangido nesse momento. Esse momento é para quem já é da casa, para quem já é da família Holy. É muito mais específico para quem já caminha aqui com a gente. Pastor, eu não tenho nada para ofertar. É impossível eu dedicar uma oferta aqui hoje. Você vai pegar o envelope que está aí na sua frente, que está aí vazio. Você vai pegar esse envelope. Essa palavra falou comigo. Eu entendi que eu posso ser um ofertante também melhor. Você vai pegar o envelope vazio e você vai trazer também ao altar. Você não vai deixar de participar porque você não tem um recurso financeiro para participar. Porque, como eu falei, isso não é sobre o valor, mas isso é como uma atitude do nosso coração. E uma vez que a gente decide, muitas vezes no pouco, sermos fiéis ao Senhor, nós já estamos o quê? Semeando a fidelidade. E se eu semeio a fidelidade no pouco, eu estou o quê? Educando a minha vida. Eu estou educando o meu coração. Eu estou ensinando o meu caráter a ser generoso. O que vai facilitar para que quando eu tiver muito, para que quando Deus muitas vezes me abençoar com uma prosperidade, com uma riqueza financeira maior, eu vou poder dar continuidade também nessa área. E o que a gente vai fazer? Depois que você preparou, tá ali o Pix que você quiser fazer. Mesmo que você tenha feito pelo Pix, você vai pegar o envelope, tá? Porque o ato, a atitude é através do envelope físico aí. E aí, à medida que você fizer, ou mesmo que você não fizer, mas que você tomou a decisão de ser um ofertante mais generoso, você vai pegar o envelope, você vai vir ao altar, você vai colocar aqui e você vai ficar aqui na frente. E no final a gente vai orar, clamando a Jesus para que Ele nos torne cada vez mais generosos e que para que Deus receba a nossa oferta. Amém? Então sai do seu lugar enquanto a gente adora o Senhor, dedique a sua oferta, fique aqui no altar e vamos juntos adorar ao Senhor. Uma coisa que eu falei aqui também no sábado passado, cara, sacrifiquem coisas simples a vida. Falei sábado passado, você come lá um cachorro quente de 2 vinas, uma vez, come com uma vina só. E pega a diferença do preço e fala: Senhor, olha, como é bom eu poder comer um cachorro quente, às vezes com um amigo, ter um tempo de comunhão, mas eu vou comer uma vina hoje, vou dedicar ali talvez, sei lá, R$5, R$13 ao Senhor, valorizando também a comunhão que eu tenho contigo. Gente, é muito simples, mas vamos desenvolver essa cultura de sermos também relevantes nessa área. Eu quero fazer um desafio bem pontual para além daqui. Tem a ver com dízimo, tem a ver com oferta. E esse desafio vai nos levar a pelo menos 2 vezes ao mês frequentar o altar para ofertarmos, tá? Uma vez é em relação ao dízimo.
Então, quando você for dedicar o seu dízimo, às vezes você dedica da sua casa, às vezes você dedica por Pix ou lá na maquininha, não tem problema a forma, mas faça questão de pegar o envelope e de vir até o altar, dedicando, expressando, tendo o ato de adoração ao Senhor através das suas ofertas. Isso já vai ser um sábado do mês. Mas eu quero te desafiar a um segundo momento também, que pelo menos uma vez por mês você faça um sacrifício no seu mês para dedicar o valor que seja ao Senhor em gratidão ao que Ele era, à provisão e ao cuidado dEle na sua vida. Quantos aqui podem fazer isso? Então vamos orar ao Senhor. Paizinho, a gente te agradece nesse tempo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor pode nos ensinar, ó Deus, a gerir os nossos recursos. Mas isso é muito mais do que sobre a nossa relação com o dinheiro. Isso é sobre a nossa relação com o Senhor, ó Deus. Hoje nós reconhecemos, tudo que temos vem de Ti, Pai. O Senhor é Deus de provisão, o Senhor é o Deus dono do ouro, dono da prata. Senhor, nós não estamos preocupados naquilo que vamos receber após as nossas ofertas. Nós dedicamos ao Senhor porque o Senhor já nos deu. Nós não barganhamos contigo. A nossa oferta não é um investimento para ganharmos depois 10 vezes mais. Não, Deus. O Senhor já nos deu o melhor, Cristo. Ah, Jesus. Mas que possamos ter um coração, uma vez que sabemos que já recebemos de Ti, generosos, ó Pai, nas nossas ofertas, fiéis nos nossos dízimos. Que não possamos nos enganar e acharmos que por causa da nossa pouca idade, por causa do nosso pouco recurso, o Senhor não espera algo de nós nessa área, mas que possamos ser exemplos para ensinar para os novos que chegarão, para ensinar para as próximas gerações que o Senhor quer ver do seu povo um coração generoso. Eu coloco a vida de cada um aqui, ó Deus, para que o Senhor dê esse coração. E eu oro para aqueles que têm sido e que serão generosos também, para que o Senhor haja com milagre, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor dê ideias que vão gerar também prosperidade, para que teus filhos possam abençoar, ó Deus. O Senhor é o dono do ouro e da prata, mas muitas vezes o Senhor quer ver filhos capazes de administrar esses recursos. Ó Deus, usa os teus filhos que estão aqui, que eles sejam abençoados, ó Pai, pelo Senhor também, ó Pai, para que vidas, para que a cidade, para que toda a sociedade seja abençoada através dos recursos que o Senhor colocará na mão dos teus filhos. Assim nós oramos, assim que nós te agradecemos e assim assumimos a responsabilidade de sermos ofertantes. Não apenas um ato aleatório, mas desenvolvermos uma cultura de entrega e de oferta em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glorifique a Ele nesse lugar. Que tudo aquilo que nós declaramos se cumpra em nossas vidas. Faça assim com a sua mão mais uma vez. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Amém. Pai, nós oramos e entregamos tudo a Ti. Que o Senhor receba a nossa adoração e as nossas ofertas nesse lugar. Nós oramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos que estão aqui hoje e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus.